Fique ligado em nossa agenda online. Domingo, culto de celebração às 18 horas. Acesse nosso canal no YouTube, Paz Castanhal, e participe. Terça é dia de treinamento de líderes. Não perca o nosso Tadel às 19h30 pelo nosso perfil oficial no Instagram, Paz Castanhal. De quarta a sábado, participe de uma de nossas células online. Fale com o seu líder de célula para obter mais informações. Sábado, live do pastor às 20 horas pelo nosso perfil oficial no Instagram, Paz Church Castanhal. Sua igreja conectada com você. Paz Fone, o aplicativo da sua igreja. Confira tudo o que acontece em nosso campus online. Devocionais, artigos, playlists, podcasts, galeria de fotos, doações e tudo o que você precisa para permanecer conectado conosco. Visite a sua loja de aplicativos e instale gratuitamente. Paz Fone. Participe da linha de transmissão da Paz Castanhal no WhatsApp. Receba devocionais, avisos, links das mensagens, podcast, dicas de leitura, resumos de livros e muito mais. Quer participar? Salve o contato da Paz Castanhal em seu celular. Depois envie-nos uma mensagem de texto com seu primeiro nome e solicite ser adicionado à nossa lista. Pronto, você será adicionado à nossa lista de transmissão. Paz Church Castanhal, sua igreja conectada com você. Glorifique a Deus com toda a sua riqueza, honrando-o com o seu melhor. Então, todas as dimensões da sua vida transbordarão de bênçãos. Veja algumas formas de você contribuir. Fazendo um depósito ou transferência para nossa conta no Banco Bradesco. Anote os dados. Utilizando o boleto ou cartão de crédito através dos links com valores fixos na descrição deste vídeo. Solicitando o link personalizado com o valor que deseja ofertar. Levando a sua contribuição ao escritório da igreja. Através da aba Doação Online em nosso aplicativo, o Paz Fone. Escolha a melhor opção e vamos juntos continuar esse projeto. Paz Church Castanhal. Sua igreja conectada com você. Agora é hora da Palavra de Deus. Prepare o seu coração e ouça a voz de Deus. Olá, queridos, que maravilha, mais uma vez estamos nesse poderoso culto de celebração online. Hoje estamos ao ar livre aqui. Que maravilha! Hoje eu gostaria de compartilhar com você uma palavra cujo tema é princípios norteadores. Princípios norteadores. Todos nós precisamos de princípios que nos norteiem na vida, nos nossos negócios, na nossa família, na nossa vida espiritual. E hoje eu quero compartilhar exatamente isso, princípios norteadores. O nosso texto-chave se encontra em Provérbios capítulo 9, versículo 10. Provérbios 9, 10 diz assim, Provérbios 9, 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Agora olha só, esse é o texto-chave, mas eu gostaria de examinar mais profundamente a palavra princípio no dicionário de português. De acordo com o dicionário Priberan da língua portuguesa, princípio é o seguinte, quais são alguns sinônimos de princípio? Vamos lá, de acordo com o dicionário Priberan, princípio é o começo, o início, a origem, uma causa primária, uma base, um fundamento, ou uma norma. Agora olha só, nós vamos aprofundar esse versículo
de Provérbios capítulo 9, versículo 10, e vamos substituir a palavra princípio em Provérbios 9, 10 pelos seus sinônimos, pelas palavras com o mesmo significado. Agora olha só, vamos lá. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Também, agora substituindo pelos sinônimos. O temor do Senhor é o começo da sabedoria. Ou seja, quando alguém começa a ser sábio, quando alguém desenvolve o temor do Senhor. E o que é o temor do Senhor? É você respeitar a Deus, você temer a Deus. E quando você teme a Deus, quando você respeita a Deus, quando você tem um temor, um respeito santo pelas consequências das suas ações, decisões e atitudes, você começa a se tornar, você e eu, começamos a nos tornar pessoas sábias. Vamos lá. O temor do Senhor é a origem. O temor do Senhor é a origem da sabedoria. Então, o que dá origem à sabedoria? O temor do Senhor. Quando eu temo o Senhor, eu vou tomar muito cuidado nas minhas decisões, nas minhas ações, naquilo que eu vou falar, naquilo que eu vou fazer, a maneira que eu vou fazer as coisas. O temor do Senhor é a causa primária da sabedoria. O temor do Senhor é a base da sabedoria. O temor do Senhor é o fundamento da sabedoria, ou seja, o alicerce da sabedoria. Então olha só, como a sabedoria é construída na minha vida, como a sabedoria é construída na sua vida, a partir do temor do Senhor. É o temor do Senhor que é o fundamento da sabedoria. Nós vamos compartilhar algumas coisas aqui, o que são, na verdade, os princípios norteadores. Ponto número 1, princípios são normas. Princípios são normas. E o que é uma norma? Uma norma é algo que determina o que é normal. Uma norma é algo que determina o que é normal. Então as nossas normas de vida, ou seja, os nossos princípios de vida, determinam o que é normal em nossa vida. São as nossas normas de vida que determinam o que é normal em nossa vida. Então, por exemplo, há pessoas que acham normal contar uma mentirinha. Há pessoas que acham normal enganar os outros, vender 6 por uma dúzia, vender 5 por meia dúzia, não é verdade? Há pessoas que fazem negócios atrapalhados, que não têm aquela integridade na hora de fazer negócios. Por quê? Porque para ela é normal. Uma vez alguém falando com um pastor, não foi aqui no Brasil, mas alguém falando com um pastor disse assim: pastor, o mundo aí fora é uma selva. E pastor, quando você está numa selva, você precisa virar um bicho. Deixe-me te falar algo, aquela pessoa achava normal, ela estava querendo justificar os seus atos, as suas ações. Ela estava dizendo: pastor, o senhor não conhece o mundo aí fora, é muito bonito que o senhor está pregando, mas aí fora o evangelho não funciona. Em outras palavras, a pessoa estava falando exatamente isso. Ela estava dizendo que ela podia mentir, ela podia roubar, ela podia fazer o que ela quisesse. Então, porque os princípios que norteavam a vida daquela pessoa, os seus princípios norteadores, as suas normas, o que é um princípio? É uma norma. As suas normas de vida determinavam o que era normal na sua vida. E na cabeça dela, o princípio norteador principal é que o mundo é uma selva, e quando você está numa selva, você tem que virar bicho. Deixa-me te dizer algo. Se você é cristão, se você tem Jesus, nós que temos o temor de Deus, e o temor de Deus é o fundamento da sabedoria, nós, mesmo que o mundo aí fora seja uma selva, mas nós não precisamos virar bicho quando nós estamos na selva, tá bom? Princípios são normas, princípios são regras. Aliás, princípios não são regras. Princípios não são regras. O que é uma regra? Uma regra é algo
que domina uma área muito pequena, que rege, que governa uma área pequena. Então, por exemplo, a Bíblia não é um livro baseado em regras. A Bíblia, ela é fundamentada em princípios. É por isso que você não vê um versículo na Bíblia dizendo assim, não fumarás, ou não assistirás televisão. Por que você acha que a Bíblia não diz isso? Porque a Bíblia não tem como, imagine o tamanho desse livro, seria um livro imenso, talvez com 10 mil, 20 mil páginas, seria impossível a gente ficar ler a Bíblia se ela fosse baseada, fundamentada sobre normas. Normas, elas regem uma coisa muito menor, uma área menor. Agora, os princípios não, os princípios regem uma área maior, princípios são abrangentes. Olha só, as regras são mutáveis. Por exemplo, há 300 anos atrás, 200 anos atrás, não havia televisão. Não havia televisão. Então não havia regras para isso. Mas a Bíblia diz que nós devemos fazer o quê? Nós devemos guardar o nosso coração e que nós não devemos colocar diante de nós aquilo que nos afasta de Deus, aquilo que nos afasta de Deus. Não devemos ser coniventes com as obras das trevas. Então, por exemplo, a Bíblia não fala sobre cigarro, mas a Bíblia diz que nós somos templos do Espírito Santo e que se alguém destruir o templo do Espírito Santo, o templo de Deus, Deus vai destruir essa pessoa. É isso que a Bíblia diz. Então olha só, aí está o princípio que rege uma área muito maior. Então a Bíblia não fala não assistirás TV, não fumarás cigarro, não, a Bíblia é um livro construído sobre princípios e princípios são eternos. Regras são mutáveis, princípios são eternos, ou seja, princípios eles têm uma abrangência muito maior do que regrinhas. Os princípios, eles regem uma área grande e são imutáveis, são eternos. As regras regem um ambiente ou uma situação menor, governam uma área menor e são mutáveis, eles vão mudando. 200 anos atrás não havia televisão, não havia internet. Então hoje as coisas mudaram, mas o princípio continua o mesmo. Só para você ter uma ideia, Jesus disse, ide, pregai o evangelho a toda criatura. Ide, pregai o evangelho a toda criatura. Durante esses 2000 anos é a mesma palavra, só mudou o método. Agora nós não estamos pregando o evangelho presencialmente. Você não está presencialmente na igreja, mas é o mesmo evangelho, é o mesmo princípio de falar o evangelho, de ensinar o evangelho. Princípios são normas, princípios não são regras. Regras regem uma área menor, princípios regem uma área maior. Princípios são fundamentos. O que são princípios? Princípios são fundamentos, base sólida. Você não pode construir uma casa sem uma base, sem um fundamento, pois a casa cairá. É muito simples. Há pessoas que dizem assim, eu quero ser grandemente usado por Deus, eu quero ter um grande ministério. Deixa-me te dizer algo, mas você quer ser grandemente usado por Deus mesmo? Então você tem que ser grandemente tratado por Deus. Deus vai tratar no teu orgulho, Deus vai tratar no teu caráter. Você vai ter que ser a pessoa que perdoa mais, você vai ter que ser a pessoa que tolera mais, que suporta mais pressão, que controla a sua língua. Se você quer ser grandemente usado por Deus, deixa eu te dizer uma coisa, Deus vai ter que cavar muito na sua vida e na minha vida. Porque sabe de uma coisa? Se Deus não cavar profundamente na nossa vida antes de construir um grande edifício ministerial na nossa vida, sabe o que vai acontecer? Eu vou te dizer o que vai acontecer. Se Ele não cavar profundamente, tudo que for construído acima de nós vai ruir um dia, porque não tem base, não tem fundamento. E é exatamente isso que Jesus fala. Jesus fala em Mateus capítulo 7, versículos 24 a 27. Mateus capítulo 7, versículos 24 a 27, na
na The Passion Bible, né? The Passion Translation, na tradução, em uma tradução em inglês, vou falar a partir dela. The Passion Translation. Diz assim, Mateus 7, 24 a 27. Palavras de Jesus. Todos os que ouvem meus ensinamentos, disse Jesus, e os aplicam à sua vida, podem ser comparados a um homem sábio que construiu sua casa sobre um fundamento inabalável, sobre um alicerce inabalável. Quando as chuvas caíram e o dilúvio chegou, com ventos fortes batendo em sua casa, ela ficou firme por causa de sua base sólida. Mas todos que ouvem meus ensinamentos, disse Jesus, e não os aplicam à sua vida, podem ser comparados a um homem tolo que construiu sua casa na areia. Quando choveu e a tempestade chegou, com o vento e as ondas batendo em sua casa, ela desabou e foi varrida. O que Jesus está dizendo? Jesus está dizendo que a sua casa, ou que uma casa, é tão forte quanto o é o seu fundamento. Uma construção é tão forte quanto o é o seu fundamento. Então, se o fundamento é fraco, a construção é fraca. Sabe, há muitas pessoas que estão construindo a sua vida financeira sobre a base da areia. O que é construir uma vida financeira na base da areia? É você tentar mostrar que você é o que você não é, que você pode o que você não pode, que você tem o que realmente não é seu. Você anda num carro que não é seu, mora na casa que não é sua. As pessoas, muitas vezes, têm princípios fracos, estão construindo a sua vida financeira sobre a areia da aparência, a areia da arrogância, a areia do status, e ela quer mostrar ser uma pessoa que ela não é, e por isso ela se endivida no cartão de crédito, no cheque especial, para ter um estilo de vida, que ela não poderia ter. Porque você não pode ter um estilo de vida de um milionário, a não ser que você seja um milionário. O que Jesus está dizendo aqui? A sua vida, ela pode ser forte ou ela pode ser fraca. A decisão é sua. A sua vida pode ser uma vida abalável ou inabalável. Abalável ou inabalável. Depende sobre os quais princípios você vai edificar a sua vida. O que são princípios, de acordo com o dicionário Priberam? Princípios são fundamentos, base sólida. Então você quer que a sua vida seja sólida? A Bíblia diz que as chuvas vão vir, as tempestades, os ventos, e vão dar com força sobre contra aquela casa, e ela não vai ser abalada, porque a Bíblia diz que ela vai ficar firme, porque ela está firmada em uma base ou sobre uma base sólida. Ou seja, em outras palavras, Jesus está dizendo que a sua vida, que a nossa vida é tão forte quanto os fundamentos, ou quanto o seu fundamento, quanto é o seu fundamento. Então, se você basear, olha o que Jesus está dizendo, em outras palavras, se você basear a sua vida em princípios fortes, a sua vida vai ser forte. Mas se você basear a sua vida em princípios frágeis, sua vida vai ser frágil, vai ser fraca, vai ruir. Quando vier a primeira tempestade, vai ruir. Tem muita gente que, você sabia, por exemplo, os Estados Unidos, os americanos. Eu li num livro do Dave Ramsey, um especialista em finanças no mundo evangélico lá nos Estados Unidos. Ele escreveu um livro ótimo, Controle Total do Dinheiro, Dave Ramsey. E ele diz o seguinte, que de acordo com as pesquisas, a média do americano, 50% dos americanos tem possibilidade de viver apenas 15 dias sem entradas de dinheiro. Ou seja, se eles parassem de receber algum dinheiro, eles poderiam viver somente 15 dias. Você pode viver quantos dias sem receber? Ou se há pessoas que nesse momento entraram em colapso. Há pessoas cujas finanças entraram em total colapso. A tempestade só começou e as finanças da pessoa já caiu em colapso. Por quê? A pessoa teve uma redução de 30% no salário, 40% no salário. E as suas finanças entraram em total
colapso, ruiu, acabou, caiu tudo. Por que caiu? Porque os princípios financeiros estão errados. A pessoa anda num carro que ela não pode andar, a pessoa tem uma casa que ela não poderia ter, a pessoa veste roupas que ela não poderia vestir, ela tem um estilo de vida de um milionário sendo apenas um assalariado. Você não pode basear sua vida financeira em princípios fracos. Jesus disse que princípios fracos geram uma vida fraca. Princípios fortes geram uma vida forte. Então, o que Jesus está dizendo aqui nesse texto é que se você quer ter uma vida forte, você precisa fundamentar, você precisa ter como fundamento, como base sólida da sua vida, princípios fortes. E quais são os princípios mais fortes que eu conheço? Os princípios da palavra de Deus. Talvez você esteja se perguntando: pastor, onde eu acho princípios fortes? Onde eu posso achar esses princípios fortes para que eu possa edificar minha vida financeira sobre esses princípios? Quais são os princípios fortes na área do casamento, na área da vida emocional? Todos os princípios mais fortes e poderosos estão onde? Nos ensinamentos da palavra de Deus. No ensinamento da palavra de Deus. Olha o que Jesus disse: todos os que, voltando em Mateus 7, 24 a 27, todos que ouvem meus ensinamentos e os aplicam à sua vida, podem ser comparados a um homem sábio que construiu sua casa sobre um fundamento inabalável. Qual é o fundamento inabalável sobre o qual Jesus está dizendo? Os seus ensinamentos. Quais são os ensinamentos financeiros de Jesus? Quais são os ensinamentos da palavra de Deus sobre casamento? Sobre como fazer negócios? Como ser um empreendedor? Você tem seguido esses princípios? Será que eu tenho seguido esses princípios? E Jesus disse: quando as chuvas caírem e o dilúvio chegou, com ventos fortes batendo em sua casa, ela ficou firme por causa de sua base sólida. A base sólida. Então, fundamentos fortes, princípios fortes é igual a quê? A vida forte. Princípios fracos igual a vida fraca. Sabe, não é só na vida financeira, muitas pessoas que fazem negócios, que fazem seus negócios com uma base frágil, com uma base sobre areia, não há fundamentos. Você sabe fazer bons negócios? Ou você quer fazer um negócio que é bom para um lado só? Não é verdade? Então, bons negócios, Deus ama bons negócios. Jesus, por 30 anos, 30 anos não, mas de 12, pelo menos Jesus de 12 até 30 anos, ele foi o quê? Um homem de negócios. Ele foi um carpinteiro, seu pai era um homem de negócios. Mas o que é um bom negócio aos olhos de Deus? Um negócio que ninguém é defraudado, que ninguém é enganado, que ninguém é ludibriado, que não são feitos, aquele negócio não é feito com princípios desonestos. Então olha só, meu querido, você quer que a sua empresa, que seu empreendimento seja forte e inabalável? Alicerce os seus negócios, a maneira de você fazer negócios, alicerce sobre o fundamento dos ensinamentos de Jesus, da palavra de Deus. Casamento é outra coisa. Sabe, há pessoas que baseiam o seu casamento, que fundamentam o seu casamento sobre a aparência, sobre a beleza física, sobre a paixão. A paixão, ela vem rápido e ela sai rápido. Então é o amor ágape, o amor de Deus, que é o sustentáculo do casamento, é a base sólida. Jesus disse que se nós basearmos as nossas vidas num fundamento sólido, numa base inabalável, a nossa vida, podem vir as tempestades e não vão abalar. Há casamentos que com a primeira discussão já se acaba. Por quê? Porque não há base sólida. Não há base sólida, tudo vai ruir. Eu estive nos Estados Unidos em 2016, numa viagem de aprendizado, e nós visitamos juntamente com a equipe com a caravana do pastor Ebson, foram 40 pastores de todo o Brasil, e nós visitamos as maiores igrejas no sul do país, no sul dos Estados Unidos. E nós estivemos no Texas. Texas foi o primeiro estado que nós visitamos. Mas o que eu vi? A maneira que os americanos constroem as coisas.
a maneira que os americanos constroem as coisas. Por exemplo, as estradas. Sabe, havia mais ou menos 1,5 metro de profundidade, ou 2 metros cavados. E havia muita pedra, muito concreto, muito seixo, muito ferro. Sabe, a espessura de cada ferro, talvez, sei lá, 2, 3 polegadas, era muito ferro que era usado para dar flexibilidade. E uma camada muito grande de concreto. Por que você acha que eles fazem isso? Porque eles não querem, como aqui no Brasil às vezes acontece, que eles colocam uma camada de 2 centímetros de asfalto e todo ano, de 2 em 2 anos, de ano a ano, tem que fazer de novo, tem que fazer de novo. Então é serviço de preguiçoso, que tem que fazer 2, 3, 4 vezes a mesma coisa e gasta a mesma energia, quase a mesma energia que seria gastada para fazer uma coisa boa, se faz uma coisa medíocre. Os princípios que norteiam a nossa cultura, muitas vezes, não são princípios fortes. Por quê? Porque as coisas que são feitas para durar dão mais trabalho. Olha só, por que você acha que o homem insensato construiu sobre a areia? Muito simples, muito simples. Uma das principais razões é porque é fácil construir sobre a areia. Você não precisa cavar. Você não precisa cavar, você não precisa colocar vergalhões, você não precisa impermeabilizar aquele alicerce, aquele fundamento, você não precisa, colocar seixo e ferro e cavar profundamente. Há pessoas que não querem cavar, querem começar logo, eu quero começar o negócio agora. Pessoas que começam um negócio, um ramo no negócio e já começam a empreender hoje, amanhã já querem ser milionárias. Então o que acontece? A pessoa quer a coisa rápida, muito rápida. Sabe, eu vi uma frase muito profunda, que o sucesso rápido é um sucesso que leva pelo menos 10 anos. Sucesso rápido é um sucesso que leva mais ou menos 10 anos para você conseguir. Sabe, José, ele levou 13 longos anos antes de realizar os seus sonhos. Há pessoas que querem realizar seus sonhos em 13 dias. Então elas constroem sobre a areia. Elas dizem, eu quero ficar rico logo, então vou jogar na loteria. Eu vou procurar coisas desonestas, que são os atalhos. A maior distância entre você e uma vida próspera e abençoada são os atalhos. A pior coisa que você pode fazer é pegar atalhos. Quem pega atalhos é porque quer chegar rápido demais ao lugar. Ele não está preocupado com segurança. Normalmente os atalhos são mais perigosos. O atalho é um ramal. O atalho é um lugar mais isolado. O atalho é um lugar que, se o pneu do seu carro furar, você vai estar abandonado ali, porque não há nenhuma estrutura. Mas por que você pega um atalho? Por que nós pegamos atalhos na vida? Na viagem normal. Porque nós queremos chegar mais rápido. Talvez a pessoa está com o documento do carro dela irregular. Então ela pega um atalho, porque ela quer fugir. E muitas vezes as pessoas fazem isso no mundo dos negócios também, na vida. Elas pegam atalhos para fugirem da realidade, fugirem de serem pegas fazendo algo errado. Então olha só, se você quer ter uma vida forte, se você e eu quisermos ter uma vida forte, nós precisamos fundamentar nossa vida sobre princípios fortes. Então no Brasil, muitas vezes, as coisas não são feitas para durar. As estradas, por exemplo. Você faz uma estrada daqui, o primeiro inverno já está toda cheia de buraco. Por quê? Porque alguém não cavou. Então, construir sobre a areia é a coisa mais fácil que existe. Você não paga o preço. É muito fácil, você não tem que cavar o buraco. Você não tem que esperar, né? A Bíblia diz que levou mais de 40 anos para construir o templo em Jerusalém. Hoje em dia as pessoas não querem esperar nem 40 dias para construir algo. As pessoas querem começar hoje, a pessoa começa a fazer um negócio hoje. Daqui a um ano, se a empresa não estiver dando lucro, ela já quer fechar a empresa. Ela quer mudar de ramo. A pessoa começa um negócio, quando começa a dar difícil, ela quer acabar. É porque ela quer sempre a coisa mais fácil, o caminho mais fácil, o modo mais fácil, a zona de conforto. Mas sabe, é quando você cava. É quando você cava e usa pedras preciosas e não barro, e não madeira e nem feno, mas você usa pedras preciosas, ouro e pedras preciosas, é que aquilo que você construiu vai ficar e vai durar. Vai ficar e vai durar. Essa é uma das razões também porque as pessoas
Porque as pessoas que às vezes ganham na loteria, ela é quebrada. Então ela joga na loteria e por sorte ou por azar, talvez por azar dela, ela ganha na loteria e de repente, do dia para a noite, ela fica milionária ou multimilionária. Só tem um problema. Ela não tem os alicerces, ela não tem os fundamentos, ela não tem uma base sólida, ou ela não tem princípios norteadores, ela nunca conseguiu administrar nem R$1.000, quanto mais ou quanto menos ela poderá administrar R$1 milhão. Ela não sabe, de repente caiu em cima dela. É como você fazer pense comigo, é como você fazer um alicerce para uma casa de um andar e de repente você decidir construir em cima, jogar uma casa de 5, um prédio de 5, 10, 15 andares. Não há suporte para isso, não há fundamentos para isso, tudo vai ruir. E é por isso que a maioria das pessoas que ganham na loteria ficam pobres de novo. Se dinheiro fosse a solução para as pessoas que ganhavam na loteria nunca mais iam empobrecer. Mas por que a maioria empobrece? Porque elas não têm princípios financeiros. Ela aprendeu o tempo todo, gasta mais do que ganha, gasta mais do que ganha, gasta mais do que ganha. Ela ganha R$1.000, gasta 1.500. Passa a ganhar 1.500, passa a gastar 2.000. Nunca dá para fazer nada. Então ela passa a ganhar 2.000, passa a gastar 2.500. Ela ganha 1 milhão. O que você acha que ela vai fazer? Ela vai gastar 2 milhões e aí ela quebra, porque no modelo mental, o princípio mental, os princípios norteadores que ela segue são princípios fracos. Por isso que ela tem uma vida financeira fraca. Você tem uma vida financeira fraca? Eu posso te garantir que é por causa dos princípios fracos. Você tem problemas no seu casamento está apresentando rachaduras, o problema está onde? No alicerce. Tem que fundamentar seu casamento num alicerce poderoso, num bom alicerce, no firme fundamento. Agora olha só, princípios são poucos. É por isso que James Allen escreveu um livro, foi um autor do século, da virada do século XIX para o século XX, e ele escreveu esse livro chamado Os 8 Pilares da Prosperidade. Os 8 Pilares da Prosperidade. E nesse livro, James Allen, um britânico, escreveu assim: os detalhes são muitos, os princípios são poucos. Então não são muitos detalhes. É por isso que se diz que quando você é um homem ou uma mulher de princípios, você já tomou 90% das suas decisões. Porque é fácil tomar decisões quando você tem princípios. Você não precisa avaliar cada situação. Será que eu vou mentir nessa situação? Vou falar a verdade nessa situação? Não, você tem um princípio, você fala a verdade. Então você não tem que avaliar, você não gasta tempo. A sua vida se torna mais simples, mais clara, mais nítida, o caminho se torna mais amplo. Alguém disse assim para o pastor Larry Stackstill, porque ele fala sempre para a esposa dele para onde ele vai e quando ele vai voltar. E quando ele vai atrasar, ele liga para ela dizendo: olha amor, eu vou atrasar por causa disso que está acontecendo. E alguém disse assim: mas isso não é escravidão, pastor Larry? O senhor não está assim sendo escravizado, andando nesse trilho? Ele disse: meu filho, o trem só é seguro se ele andar sobre o trilho. É a liberdade que o trem tem. Se ele descarrilhar, se ele sair do trilho, um grande acidente acontece. Então liberdade é exatamente isso que o pastor Larry Stackstill diz. Liberdade é você andar nos trilhos. É muito mais seguro colocar sua vida no trilho. O caminho é simples, Você não precisa avaliar cada detalhe. Por quê? Porque detalhes são muitos, mas princípios são poucos. Donald Sull escreveu um livro chamado Simple Rules, ou Regras Simples em inglês. E nesse livro ele fala o seguinte: as pessoas geralmente tentam resolver problemas complexos com soluções complexas. Muitas vezes as regras são simples. As soluções são simples. Princípios, tudo que nós precisamos para ter uma vida firme e inabalável, são princípios firmes e inabaláveis. E pastor, onde eu acho esses princípios firmes e inabaláveis? Na palavra de Deus. A Bíblia diz que todo o universo é sustentado pela palavra de Deus. Agora, eu também quero compartilhar outros princípios também, que são princípios fortes. Michael Pollan escreveu um livro chamado Em Defesa da Comida. E ele fala 3 princípios
3 princípios que podem te salvar de muitos problemas de saúde. 3 princípios. Princípio número 1, coma comida. O que é comida para Michael Pollan? É aquilo que é comida de verdade. Por exemplo, refrigerante não é comida, é um produto. Você não encontra refrigerante na natureza. Você não pode fazer refrigerante na sua casa. Por isso, refrigerante não é comida. Então, quais são os 3 princípios? Número 1, coma comida. Comida de verdade, feijão, arroz. Então, coma comida de verdade, não coma muito, coma principalmente plantas, ou seja, verduras e legumes. Se você seguir essas 3 coisas, você vai ter saúde. Rangan Chatterjee, que é um grande médico lá na Inglaterra, que tem um programa, inclusive na BBC, em Londres, ele diz o seguinte, ele escreveu um livro chamado Os 4 Pilares, The 4 Pillar Plan. The 4 Pillar Plan. O plano de 4 pilares. Ele é médico, atuou por 20 anos em hospitais, mas aí agora ele é apresentador. Ele é palestrante também e ele tem um programa de podcast. E ele escreveu esse livro, The 4 Pillar Plan, o plano de 4 pilares para ter uma saúde forte. Então, coma melhor é o primeiro princípio. Coma melhor, coma melhor. Aprenda a comer melhor. E o que é comer melhor? É comer comida de verdade. Número 2, durma bem. Ele fala claramente, dormir bem faz regular todo o seu corpo. Número 3, movimente-se mais. E número 4, relaxe um pouco. Ele fala sobre o estresse que desregula tudo na sua vida. Desregula os hormônios, desregula quase tudo na sua vida, até seu apetite. Então, são 4 pilares. Princípios são poucos. Princípios são poucos. Coma melhor, durma bem, movimente-se mais, relaxe um pouco. John Wesley, o grande John Wesley, ele diz o seguinte... Princípios financeiros de John Wesley, só 3. Princípios financeiros de John Wesley, 3. Ganhe o máximo, economize o máximo, porém dê o máximo. Ganhe o máximo, economize o máximo, porém dê o máximo. Princípio financeiro de David Oyedepo, grande pastor lá na Nigéria, que construiu um grande prédio para 50 mil pessoas, tudo pago. Sabe o que ele disse? Se você pular, você vai cair. Mas se você escalar, você vai permanecer. Se você pular, você vai cair. Mas se você escalar, você vai permanecer. Eu quero te dizer claramente, você pode viver a sua vida pulando ou escalando. Você vai escalando, melhorando sua vida paulatinamente. Hoje, eu falei sobre princípios norteadores. A sua vida é tão forte quanto é o fundamento da sua vida, os princípios da sua vida.